Estamos estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade. Semana passada, conversamos sobre a psicofonia consciente. A psicofonia é um tipo de mediunidade que Kardec chamou de falante, os médiuns falantes, que na atualidade é a mais usual nos centros espíritas, nas reuniões em geral, que permite o contato pela voz, pela palavra falada, com os espíritos mentores, os espíritos obsessores, os espíritos perturbados, é de uma utilidade muito grande, permite atender um número grande de espíritos sofredores. E nós, por nossa vez, nos dedicamos ao aprendizado pelo trabalho, porque as experiências que esses irmãos nos trazem pela psicofonia preparam a nossa alma pelo conhecimento, porque nós podemos, pelas experiências que eles estão vivenciando na espiritualidade, pós-morte, acertar o nosso passo aqui nesta reencarnação. É tempo de nós fazermos isso, dá tempo de nós fazermos isso. Não foi à toa que André Luiz nos legou a sua obra, a sua coleção, falando do mundo espiritual, para que nós pudéssemos estar alertados sobre o que nós estamos fazendo aqui, para sabermos, termos uma ideia do que nós poderemos encontrar no mundo espiritual. Ninguém hoje espírita pode dizer, ignorar o que vai encontrar na espiritualidade. E então, o convite é para que nós estejamos juntos, aprendendo sempre. Nesta quarta-feira, nós vamos conversar sobre a psicofonia inconsciente, que é o capítulo 8º do livro. O primeiro tema, psicofonia consciente, era o 6º capítulo. O 8º, André Luiz denominou de psicofonia sonambúlica, que era o termo utilizado por Allan Kardec também nas suas obras básicas, sonambulismo. Hoje nós falamos muito de desdobramento, falamos de psicofonia, e utilizamos o termo inconsciente, que é para nós fazermos uma correlação com a consciente. Na psicofonia consciente, a médium era a Eugênia. Ela sabia tudo o que estava acontecendo. Porque na psicofonia consciente, as informações do espírito, daquilo que está acontecendo, passam pelos centros da memória. E então, o médium, no caso, a médium, estava sabendo, registrando as informações de forma consciente, através do seu próprio corpo, do sistema nervoso, da rede neurológica. Aqui, no caso da médium Celina, há uma diferença. Então, vamos acompanhar as explicações de André Luiz. Sugerimos que todos leiam o capítulo, que é muito mais rico de informações, de detalhes, do que o que nós vamos conversar hoje. Nesta parte, o espírito a ser atendido é um espírito perturbado, um espírito cruel, um espírito desumano. No século XVIII, no final do século XVIII, ele tinha sido um fazendeiro de muitas posses, tinha escravos, mas era muito cruel com eles. Vivia de chicote na mão. E ele, depois de desencarnado, em péssimas condições, sem a possibilidade de enxergar, apresentava-se de uma forma bastante degradante, parecendo, como era
para André Luiz que ele estava sujo de lama, as suas roupas todas estragadas, todas sujas, e ele estava muito rebelde, muito agressivo. Tinha, inclusive, um chicote na mão e se rebelava contra a situação em que se encontrava. A médium que iria atendê-lo é a Celina, como nós dissemos. E ela desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. O médium sonambúlico, o médium inconsciente, ele tem essa peculiaridade. Ele entra num estado meio letárgico, um transe profundo. Ele perde praticamente a consciência da realidade em que se encontra ali. E a médium Celina era uma médium experiente. Kardec chamou de médium seguro. Então, a Celina já era alguém que deveria ter muitos anos de trabalho, muitas lutas enfrentadas, muito trabalho interno, porque essa segurança mediúnica não se consegue de imediato, com pouco tempo de experiência de exercício da mediunidade. Muitos médiuns iniciantes querem logo se tornar experientes, capazes de receber qualquer tipo de espírito com facilidade. Não é assim. A faculdade mediúnica, ela se aprimora aos poucos. Deve haver um perfeito concerto entre os ideais do médium, o seu corpo físico, as suas funções orgânicas, o seu sistema nervoso. Tudo isso deve ser preparado, disciplinado, para que se possa alcançar uma condição ideal de trabalho. E então a Celina saiu do corpo, deixando o corpo no estado de sono profundo, e levou consigo as suas qualidades espirituais. Porque se o corpo físico tem a sua própria irradiação dos fluidos vitais que o permeiam, o espírito, com o perispírito, ele possui uma capacidade de irradiação muito maior, e isso se deve à qualidade perispiritual, à elevação do espírito. E o fato de a Celina ter uma aura brilhante significava que era um espírito maduro, um espírito com certa elevação, com certa bondade. E diz, parecia afeita àquele gênero de tarefa e não precisou ser socorrida. Diferentemente da Eugênia, que teve a assessoria do mentor, ajudando na sua organização física, a Celina não. E isso deve ser uma conquista nossa, pela nossa disciplina, pelo nosso esforço, pelo nosso conhecimento, pelo nosso aprimoramento, para que, sendo um companheiro de trabalho na mediunidade, no centro espírita, nós tenhamos uma certa autonomia, sem dar muito trabalho aos companheiros espirituais, para que todo o esforço deles e do conjunto mediúnico seja dirigido ao atendimento dos espíritos sofredores. Então, quanto menos trabalho o médium der para os mentores, melhor. E a Celina era uma dessas, sabia muito bem o que estava fazendo. A nobre senhora fitou o desesperado visitante com manifesta simpatia e abriu-lhe os braços, auxiliando-o a senhorear o veículo físico então em sombra. Vejam que postura, que atitude nobre, né, correta da médium Celina. Ela não se perturbou diante das condições espirituais do espírito comunicante. Vejamos que o André Luiz
descreveu o espírito obsessor ali, o perturbado, de uma maneira bastante dolorosa, bastante feia, vamos dizer assim, em condições péssimas de aparência, mas ela, habituada ao atendimento dos espíritos, não se perturbou de qualquer maneira. É como um enfermeiro capacitado, um médico de pronto-socorro, que quando chegam lá doentes, nas piores condições, não se desesperam ante o sangue, ante uma quebradura, ante uma reclamação, aos gritos de dor. Por quê? Porque já estão preparados para isso. O médium também deve estar emocionalmente preparado para atender qualquer tipo de espiritualidade, qualquer tipo de entidade desencarnada que esteja ali. Eu recordo-me de uma companheira de uma reunião mediúnica de uma outra cidade, que além da psicofonia, ela tinha a vidência. E ela viu que o espírito de um suicida queria se comunicar por ela. Mas ainda não muito preparada, não muito segura, se desesperou, ficou com medo e recusou a comunicação daquele espírito. Foi meio desastroso para ela, porque o espírito estava meio desesperado, perturbado também, e acabou por acompanhá-la no período noturno, deixando-a numa condição muito desagradável. E então, a partir do momento em que nós nos dedicamos ao trabalho perseverante, disciplinado, assíduo, quando nós nos entregamos à nossa reforma pessoal, o desenvolvimento das nossas virtudes, nós vamos ganhando essa resistência, esse equilíbrio emocional, para não ficarmos perturbados diante de situações como essas. E ela, então, mostrou-se atenciosa, simpática, abriu-lhe os braços, acolhendo-o, apesar de toda a rebeldia em que se encontrava o espírito, e o auxiliou a se apoderar, a envolver o corpo físico dela. Seria praticamente o que se chama de incorporação, que não é um termo adequado, mas é uma justaposição do espírito com o seu perispírito ao corpo, que vai se utilizar dele como se fosse próprio. E então o espírito, auxiliado por um outro guardião, né, que o trazia, sentou-se com dificuldade, afigurando-se-me, disse o André Luiz, né, intensivamente ligado ao cérebro mediúnico. É bom lembrar aqui, já que André Luiz fala a respeito, que nenhum espírito, seja qual for a sua condição, por pior que seja, não está desamparado de maneira alguma. Os seus mentores, espíritos protetores, trabalhadores, vigilantes, em nome de Jesus e de Deus, estão sempre cuidando dos sofredores. O espírito agressivo, violento, revoltado, também é um sofredor. E é assim que nós, num centro espírita, como médios, devemos encarar. Então, esse espírito rebelde também estava envolvido por um guardião que o trazia. Sentou-se com dificuldade. Quando nós pensamos numa manifestação mediúnica pela psicofonia, é preciso nós tentarmos visualizar como é que isso acontece. O espírito está ali, às vezes vendo, às vezes não vendo, às vezes percebendo, outras vezes não. Aquela situação que muitas vezes para ele é uma situação não desejada, inusitada, que lhe causa um mal-estar, um constrangimento. Então não é fácil uma manifestação mediúnica como não se possa pensar.
Não é como sentar no banco de um veículo e sair dirigindo. Há todo um processo que envolve pensamento, envolve emoções, sentimentos, dores. No caso aqui, o espírito se ligou ao sistema nervoso da médium. Ou seja, essa justaposição perispírito com o corpo, ligado também ao perispírito da médium, era algo bastante intenso. Os laços fluídicos estavam apertados. Da médium saíam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente. E o recém-chegado, em vista disso, não obstante senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. Então, esses fios brilhantes são os pensamentos da médium carregados de fluidos vitais, envolvendo o espírito, exercendo um certo controle sobre ele, uma contenção das suas forças pessoais. Embora o espírito estivesse ciente do que estava acontecendo ali, pudesse se movimentar, mas havia um certo controle. E o André Luiz procura fazer uma comparação material, grosseira. Assemelhava-se a um peixe em furiosa reação entre os limites de um recipiente, que em vão procurava dilacerar. Então é aquele peixinho que está ali no aquário, às vezes muito bravo, violento, andando para lá e para cá, mas ele não consegue sair dos limites, das bordas daquele aquário. Assim também acontecia ali com o espírito. Embora revoltado, embora indignado, embora se debatendo, ele estava envolvido pelo corpo da médium, pelas forças mentais da médium, e, portanto, não conseguia se afastar dali mais. Projetava de si estiletes de treva, que se fundiam na luz com que a Celina, a alma, o rodeava, dedicada. Tentava gritar impropérios, palavrões, mas debalde, em vão, sem conseguir. Por quê? Porque a médium estava ali exercendo a sua ação, o seu cuidado. Então, assim como os pensamentos da Celina irradiavam luz, ondas luminosas, o espírito estava irradiando aquilo que lhe era próprio. Os pensamentos de raiva, de ódio, de revolta, são pensamentos de baixa frequência. São ondas ainda, mas são ondas de baixa frequência. É como nós imaginarmos aí uma luz branca e uma luz marrom, uma luz vermelha. É a mesma coisa. Né? Acontece que a sombra não resiste à luz. E, portanto, as sombras expedidas ou expelidas pelo espírito comunicante eram extinguidas pela luz que a Celina emitia. Da mesma maneira, ele estava sendo tolhido na sua possibilidade, na sua liberdade de falar palavrões, que é algo que nós, como médios, devemos evitar. A médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Então, é importante aqui nós anotarmos que o médium, no momento do transe, ele não identifica pelo corpo aquilo que está acontecendo. Porque o corpo
não tem as informações mentais que o médium, perdão, que o espírito está lhe passando. Mas a médium em desdobramento, em estado sonambúlico, ao lado do corpo, sabe muito bem o que está acontecendo. E aí entra o quê? Entra as qualidades morais que estão arquivadas no inconsciente. E é o inconsciente elevado da médium que vai falar mais alto e que vai ser capaz de impedir os excessos, porventura, do espírito. O espírito aparecia completamente implantado na organização fisiológica da medianeira, tão espontâneo e tão natural. Essa possibilidade tem a ver com a faculdade específica da médium, que facilita esse tipo de manifestação no espírito. Porque o espírito, nessas condições, não tem ciência do mecanismo. Ele não sabe o que está acontecendo. A manipulação, o uso do corpo da médium é algo automático. É algo que ele, se justapondo ao corpo, às células, e se utilizando do sistema nervoso, passa automaticamente a comandar o corpo nas suas funções. A boca para falar, as mãos para se movimentar. Mas é um mecanismo para o espírito automático, embora a médium saiba como que isso se proceda, assim como seus mentores. Celina, explica André Luiz, é sonâmbula perfeita. Um dia nós chegamos a essa condição. Questão de treino, de exercício. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que ocupa. Na verdade, aqui, hoje nós sabemos que o sistema nervoso, o próprio cérebro, ele é compartimentado. O que acontece é que as regiões cerebrais em que envolve a memória do médium não é acionada, não necessita de ser acionada. Mas o espírito, para poder atuar sobre o corpo, ele precisa se apoderar, exercer a sua influência mental sobre o sistema nervoso, para que ele possa, é claro, então, movimentar-se, utilizar-se dele para aquilo que ele precisa fazer. A espontaneidade dela é tamanha que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório. Para desligar-se da maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Então, essa capacidade lhe favorece que ela se desligue do corpo físico. E por isso ela perde provisoriamente, momentaneamente, a capacidade de exercer a sua ação sobre o sistema motor do corpo, pela vida cerebral, né? Nós temos no cérebro a região motora, que faz com que os membros se movimentem. Então, a médium se desconecta dessa parte, dessa função motora, que passa a ser assumida pelo médium, pelo espírito comunicante. Então, a sua posição medianímica é de extrema passividade. Ela se deixa ser usada. É como o motorista que entrega o volante para alguém dirigir o carro. Ela, então, deixa acontecer. É próprio da sua faculdade. Mas, no entanto, em desdobramento lúcido,
ela está ali, vigilante, cuidando do seu corpo, que ainda é seu, permanecendo ligado pelos fluidos específicos. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si na exteriorização da própria personalidade. No caso da mediunidade inconsciente ou sonambúlica, é possível nós percebermos que a interferência do médium é, às vezes, quase nula. Embora, de alguma maneira, o conteúdo cerebral do médium seja utilizado pelo próprio espírito comunicante. Mas a gente identifica isso. O médium, quando está nessas condições de sonâmbulo, inconsciente, o diálogo flui com muito mais segurança, com muito mais lógica, com muito mais autenticidade, vamos dizer assim. É uma condição que favorece manter-se o diálogo com o espírito, porque na mediunidade consciente é natural que o espírito do médium, ou que o próprio médium, interfira de alguma maneira, julgando o pensamento do comunicante, cortando o pensamento, interferindo. Então, isso acontece no consciente. E no inconsciente, isso é muito mais aberto à manifestação do espírito. Isso, porém, não indica que a nossa irmã deve estar ausente ou irresponsável. Junto do corpo que lhe pertence, age na condição de mãe generosa, auxiliando o sofredor que por ela se exprime, qual se for a frágil protegido da sua bondade. Atraiu-o a si exercendo um sacrifício voluntário, que lhe é doce ao coração fraterno, e José Maria, que é o espírito comunicante, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, não lhe pôde resistir. Então vejamos aí a condição espiritual da médium, amorosa. Por isso que muitas vezes nós nos deparamos com uma médium ou um médium que tem poucos recursos intelectuais ou culturais, mas que, carregando consigo uma boa vontade, uma bondade, é capaz de realizar maravilhas no trabalho de socorro a espíritos de grande sofrimento. Porque acima da própria técnica, o amor, a bondade, a caridade, a misericórdia são virtudes que atenuam o coração daqueles espíritos mais endurecidos. E ela então estava ali, né, protegendo-se a si mesma, mas também protegendo, amparando, socorrendo o espírito comunicante, que, dada a superioridade moral, ele não conseguia resistir. Vamos lembrar de Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, quando ele diz que o espírito superior exerce uma ascendência moral irresistível ao espírito inferior. E era isso que acontecia aqui no caso da médium. Permanece assim, agressivo tanto quanto é, mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior subordina as que lhe situam a retaguarda, nos domínios do espírito. Então a médium estava ali exercendo o seu poder, o seu controle. É por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária que lhe dispensa amparo assistencial. Impelido a obedecer-lhe, recebe das energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude, não obstante revoltado como se encontra. Então, o ambiente da reunião mediúnica, do centro espírita,
o envolvimento dos mentores e, particularmente, a ação moral superior e amorosa da médium exercia esse controle, essa restrição à atitude do espírito comunicante. A médium, se quiser, poderá, com esforço, recordar das palavras ditas pelo espírito, mas na situação em que se reconhece, não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve. Vamos lembrar que, estando a médium consciente no plano espiritual, toda a ocorrência está sendo registrada em arquivos mentais do espírito. Ou seja, ela não perde o conhecimento daquela situação e o aprendizado que ela lhe proporciona, embora não vá se recordar, quase sempre assim, da comunicação mediúnica, daquilo que o espírito falou por ela, exatamente porque ela perde a conexão com o centro da memória e o que o espírito fala não passa, não é registrado pelo cérebro. Então, às vezes, ela pode ter alguma percepção, alguma sensação, uma intuição daquilo que foi falado, já que de alguma maneira está na sua mente. Mas, em geral, isso não vai ter para ela muito valor, muito interesse. Na psicofonia consciente, Dona Eugênia exercia um controle mais direto sobre o hóspede, que lhe utilizava os recursos, ao passo que Dona Celina, embora vigiando o companheiro que se comunica, deixa-o mais à vontade, mais livre. Então, esse tipo de mediunidade permite aos espíritos mentores trabalhar com determinados espíritos que precisam exteriorizar a sua emoção, a sua emotividade, o seu pensamento, para que assim o diálogo possa ser um diálogo também mais eficiente, de maior resultado na sua transformação psicológica e moral. O sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão, sempre nociva, e que por isso apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes. Os processos obsessivos graves, as subjugações, as possessões, são uma espécie de psicofonia sonambúlica, em que o espírito obsessor, ele se apodera das regiões do cérebro e são capazes de usar o corpo, de dominar o corpo do obsediado. Então, é preciso tomar muito cuidado, especialmente quando tratamos com um médium inconsciente. O médium precisa buscar um grupo que seja um grupo coeso, que seja seguro, que seja honesto, que seja de interesses para o bem, de caridade, porque assim esse médium sonambúlico, ele vai encontrar um suporte, um apoio, para não se perturbar na ação de eventuais espíritos inferiores. Se a entidade for intelectualmente superior, a médium será naturalmente controlada, porque o espírito inteligente é capaz de dominar as mentes mais frágeis, embora bem intencionadas. Os intelectuais, moralmente às vezes rebaixados, eles são inteligentes e ardilosos, são pseudo-sábios muitas vezes. E então, se o médium não tomar cuidado e não estiver protegido, ele poderá se deixar ser dominado. Então, se o comunicante, nessa hipótese, for uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização corre por conta dos mentores da casa. Em se tratando de mensageiros com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, a médium apassivar-se-á ou apassivar-se-ia com satisfação, porquanto lhe aproveitaria as vantagens da presença
tal como o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto. Então, por exemplo, nas manifestações dos mentores, nesses casos de mediunidade sonambúlica inconsciente, o espírito comunicante flui o seu pensamento com muito mais tranquilidade e fidelidade, exatamente porque não há interferência do médium que lhe cedeu as funções orgânicas, o seu corpo. Né? E como nós dissemos, se é um espírito em baixas condições, o cuidado, a fiscalização do fenômeno vai ficar muito por conta dos mentores, dos protetores da médium e da reunião mediúnica, do centro espírita. Em resumo, são essas as informações, os conhecimentos que André Luiz nos ofereceu neste capítulo. Estamos abertos para a contribuição de todos, as perguntas que existirem. Fiquem à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, Rosinha. A mediunidade evolui naturalmente da consciente para a inconsciente, ou sonambúlica, né? Ela vai, aos poucos, evoluindo, tendo em vista a evolução moral do médium? Seria esse o processo? Conforme o médium vai se aprimorando moralmente, ele pode passar, eventualmente passar, da consciente para a sonambúlica? Seria isso? Não é Porque bem deu a assim. entender isso. Não é bem assim, viu, Rosinha? Tá. Porque são qualidades próprias do tipo da mediunidade. O médium que veio com a condição da faculdade consciente poderá realizar um grande trabalho, poderá se aprimorar, sendo a vida toda um médium consciente. Mas e no decorrer das reencarnações? Não, não há uma correlação entre Eu nunca vi, nunca evolução. ouvi. Você não vai evoluir moralmente, espiritualmente, sendo médio consciente para médio inconsciente. São tipos de mediunidade. Entendi. Né? Na verdade, se nós formos pensar, o médio consciente, bem aprimorado, bem educado, bem elevado, ele é um trabalhador mais autônomo, porque ele pode cuidar da comunicação de forma consciente. Não, tá, não é isso que a minha pergunta não se refere a isso, porque eu ouvi a minha existência inteira, a minha mãe era médium sonambúlica, inconsciente. Eu sou médium consciente. E eu ouvi muito os espíritos elogiarem a moralidade dela. Então, agora que você tocou nesse assunto, me veio isso. Será que tem uma correlação isso? Não necessariamente você vai trabalhar como médium sonambúlica. Não, eu trabalho com médium consciente, pronto. Eu acho que o meu trabalho é esse. Nessa existência é isso. Ela foi outra, é diferente. Mas não significa, não há uma correlação entre moralidade. Tá, ótimo, é isso que eu queria saber. Você não é menos evoluída que a sua mãe por causa disso. Não pensei nisso, mas pensei assim, no decorrer das existências, das minhas reencarnações, poderei evoluir para. Não. Ou não necessariamente. É um tipo de mediunidade. Uma predisposição. Dá para perceber, é isso mesmo. É claro, a gente já nasce com esse potencial. Com esse potencial. Claro que numa encarnação, você pode ter todos os tipos de mediunidade. O Chico Xavier era pleno. Havia momentos em que ele era médium absolutamente mecânico, inconsciente. Ele era capaz de psicografar conversando com uma pessoa do lado. O braço dele corria automaticamente. E ele estava acordado aqui conversando com alguém.
Então, ele tinha todas as possibilidades, mas as mediunidades não evoluem numa sequência. Agora eu sou assim, amanhã eu vou ser assado, depois eu vou ser assado. Poderia ser até, tendo em vista a egrégora do grupo, né? De repente, num determinado ambiente, o seu cérebro permite uma, vamos dizer assim, uma mediunidade sonambúlica, no outro, não. Ah, sim, é possível, viu, Rosinha? A Inclusive, egrégora do grupo faz muita diferença. inclusive as duas variações podem acontecer na mesma comunicação. Por Certo, é exemplo, isso mesmo, isso eu já percebi. você começa como médium intuitivo, começa a receber um pensamento espiritual. E aí, o espírito se aproxima mais e te envolve. Você está ali consciente do que está acontecendo. Mas o envolvimento pode ser tão apertado que no meio da comunicação, você se torna inconsciente. E aí você, quando volta depois do transe, você fala assim, eu lembro o começo, lembro o fim, o meio, não lembro de nada. Isso acontece muito, Donizete. Acontece. É porque naquele meio termo, o envolvimento foi maior e você não registrou aquelas informações. Foi sonambúlico, né? Foi sonambúlico. É o caso, por exemplo, quando se comunica, já aconteceu isso comigo, de um espírito falando inglês. Eu tenho algum conhecimento de inglês, mas nem tanto. Não é esse ponto, sabe? E eu não me lembrei, depois eu não me lembrava do que tinha sido dito. É por isso. O sono... Então, tá bom. Ó, você satisfez todas as minhas. Respondeu as perguntas. Muito obrigada. De bom. Oi, boa noite. Aproveitando, Oi, Vitória. Foi bom. a partir do momento que você tem uma encarnação em que você trabalha com a mediunidade, né, já de uma forma mais direta, nas próximas encarnações, necessariamente você vai ter a mediunidade mais aprofundada, sendo Não, sempre médium. não necessariamente. Você vai ser um médio ostensivo. Depende da sua programação reencarnatória, do que você quer. Por exemplo, pode ser que você, sendo médio nesta reencarnação, queira, na próxima, ser um escritor. E que não seria um médio escritor mediúnico. Você queria exercitar a sua inteligência, a sua capacidade de escrever livros, temas. Então, porque assim, a mediunidade é do espírito. Naturalmente, nas reencarnações, nós vamos aprimorando a mediunidade, porque é um sexto sentido. Pertence a nós. Nós vivemos mediunidade aqui, vivemos mediunidade no plano espiritual. Mas, no nosso estágio evolutivo, a mediunidade ela é estimulada para um determinado tipo de mediunidade. Então, eu vou ser um médium psicográfico. O meu perispírito vai ser preparado para que eu, quando reencarne, eu impressione mais intensamente o meu corpo físico nas regiões próprias para a psicografia. Ou então, Entendi. do mesmo jeito, para a psicofonia, para efeitos físicos, materialização, transporte de objetos, etc. e tal. Tudo vai depender do propósito da pessoa, então. Exatamente. Então, pode ser que eu seja, nesta reencarnação, médium, porque fui estimulado para ser um médium psicofônico. Mas na próxima, talvez isso não seja importante para a minha reencarnação, para a minha experiência. Embora
a qualidade mediúnica permaneça comigo. Eu terei mais sensibilidade, eu terei mais percepção do mundo espiritual, percepção das pessoas, mas naquela mediunidade específica eu não vou ter um trabalho. Entendi. Obrigada. Nada. Donizete, Oi, Eleu. o mediador encarnado, não sei se é assim bem que é o nome, o que está ali, né, no comando, digamos assim, da reunião mediúnica, ele é capaz de perceber o tipo de mediunidade ou do médium na hora da expressão, na hora que o espírito está se manifestando, ou não? Boa pergunta. Primeiro, vamos esclarecer a você que o chamado mediador que você disse, ele tem vários nomes. Durante muito tempo, foi chamado de doutrinador. André Luiz, no livro Desobsessão, chama de médium esclarecedor. Joana de Ângeles fala sobre psicoterapeuta. Outros falam dialogador. Mas é o dirigente aquele que dialoga com o espírito. Aquele que vai orientar o espírito. É a mesma coisa. Normalmente, o dirigente, o dialogador, ele conhece os médios com os quais está trabalhando. E ele sabe quais são as qualidades de cada um. Então, normalmente, ele consegue saber que aquela médium é uma médium sonambúlica. Não, aquela é uma médium consciente. Porque depois das manifestações, normalmente nós temos os comentários. Eu não lembro de nada do que o espírito falou. O outro fala assim, não, eu sei o que aconteceu. É um médium consciente, o outro médium inconsciente. Mas na hipótese de estarmos num diálogo pela primeira vez, vamos dizer assim, não podemos afirmar com certeza que o médium é consciente ou inconsciente, porque ser consciente ou ser inconsciente é uma percepção do médium. É ele que guarda ou não guarda a informação. Pode haver um médium consciente que sabe o que está acontecendo, mas ele já adquiriu tanta segurança que ele é altamente passivo à manifestação do espírito. De tal maneira que a comunicação, o diálogo flui com muita naturalidade, que não dá para o dirigente perceber essa questão da inconsciência ou da consciência. Então, respondendo, nem sempre é possível nós fazermos essa afirmação. Também, viu, Eleusa? Não interessa ao dirigente. Interessa mais ao próprio médium. Ok, obrigada. Lembrando, quem não conhece, nos domínios da mediunidade. A literatura espírita, com relação à mediunidade, é vastíssima. Tem conhecimentos suficientes para nós trabalharmos com segurança. Mas nós precisamos estudar. Médium bom, médium seguro, é aquele que estuda. Ninguém pode dizer assim, sei tudo, tenho segurança. Porque os espíritos que se comunicam, os fenômenos que acontecem mediúnicos são diferentes um do outro, assim como nós somos diferentes. Quanto mais segurança, quanto mais conhecimento, quanto mais experiência eu tiver, mais probabilidade de ser útil e levar uma comunicação adiante com segurança, melhor. Mas nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento.
Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, nesta vida, nas próximas vidas. Não dá para fugir do progresso, e mediunidade faz parte. André Luiz fala de mediunidade que acontece nos planos espirituais. Médios, espíritos, sendo intermediários de espíritos superiores para regiões inferiores. Então é da vida. Olha, nós temos a bênção, a graça de termos o conhecimento da doutrina espírita. Esses dias aí, na época do chamado Halloween, falou-se das bruxas. E aqui é muito interessante nós colocarmos um parênteses aqui para dizer que muitos espíritas comemoraram o Halloween, né? Numa incoerência doutrinária, né? Porque Halloween são bruxas, bruxos, feiticeiros, né? Doces ou travessuras, quer dizer, doces ou maldades, ou você me dá um doce, eu faço maldade com você. Então, é uma incoerência doutrinária, né? Precisamos tomar cuidado e não achar que isso é só uma festinha social, porque nós estamos vivenciando a própria doutrina. Então, é preciso estudar, né? Se nós quisermos nos tornar médios melhores. Donizete, Pois não? eu estou presa aqui no livro aqui que você falou. Quando você falou assim, observemos, que eles fazem uma observação. A média desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a um sono profundo. Aí seria médio inconsciente, eu entendi isso. Mas como se daria isso nesse ponto? Porque ela está ajudando, depois ela ajuda o espírito lá, ela recebe ele e trabalha. Como se daria isso? Eu li essa parte hoje e eu fiquei tentando imaginar. Dá para você traduzir para mim? O corpo dorme. Para usarmos uma palavra comum. É como se o corpo estivesse dormindo. Em transe. E então, o médium sai do corpo em alma, em espírito, em perispírito. Só que ele mantém consciência no plano espiritual. É como eu que saio do carro e o carro fica ali parado. Eu não estou dirigindo o carro. Eu saí e o carro está parado. Mas eu estou olhando para o carro. Estou cuidando do carro. Então, o espírito é o motorista. Ele permanece no plano espiritual, que é ali mesmo. Plano espiritual é só apenas uma vibração diferente. Ele permanece ali, cuidando do fenômeno, cuidando do carro dele, cuidando daquele que vai usar o carro dele. Só o corpo que está dormindo. É igual o que acontece à noite, né? Você vai para a cama, deita, dorme e sai do corpo. Mesma coisa.